Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Dessa vez ele joga contra Karl Huber, um grande mestre fortíssimo. A gente ainda está no torneio de Varna, né? As Olimpíadas de Varna de 1962. E bom, antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita que tá aí, já se inscreve no canal, dá o joinha, tá? Não esquece de dar o joinha que isso ajuda bastante, tá bom, pessoal? Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, né? Toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar, tá bom? E bora pro tabuleiro. Pô, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas e o Hubert tá jogando de pretas, tá? E é claro, né? Adivinha, o Fischer abriu com E4, peão do rei. O Hubert de pretas responde D5, a defesa escandinava, que inclusive é a preferida dele, tá? Era o que ele mais gostava de jogar. Então, E toma D5, dama toma D5, cavalo C3 atacando a dama recua para D8 e D4, tá? Até aqui tudo lance de livro, normal, né? O Hubert agora ele sai da teoria de abertura com G6, bispo aqui em F4, bispo G7 em fianqueto, dama D2, cavalo F6, grande roque, né? Aqui o Fischer ele faz o grande roque, e é claro, pela abertura a gente já sabe que o Hubert vai fazer o roque pequeno, e aqui agora é questão de ver, né, quem vai iniciar o ataque primeiro, né? Roques em alas opostas sempre resultam em partidas extremamente agressivas, né? Então, seguindo aqui, C6, bispo H6 já desafiando o bispo em fianqueto, roque, H4, então o Fischer já inicia o ataque dele, dama A5, H5, G toma H5, bispo D3, cavalo de B D7, cavalo de G E2, torre D8, G4, o Fischer continua com o ataque dele na ala do rei, cavalo F8, cavalo F8, G toma H5, cavalo E6, torre de D G1, então o Fischer agora continua com o ataque dele pesado na ala do rei aqui, né? Ele trouxe os peões, já abriu um pouco a ala, já trouxe as duas torres, o bispo continua, né, desafiando o bispo em fianqueto, e agora ele não pode sair porque ele está cravado. Então, seguindo, rei H8, então o Hubert descrava o bispo, levando o rei para a coluna H. Bispo toma G7 cheque, cavalo toma G7, dama H6, então o Fischer traz agora a dama aqui para continuar no ataque e está apertando cada vez mais o Hubert. Torre G8 para defender, torre G5, dama D8, torre de H G1, então cavalo F5 atacando a dama, bispo toma F5. Bom, pessoal, e aqui acabou. Realmente, em 20 lances, o Fischer pressiona tanto o oponente dele que obriga o Hubert a abandonar a partida. E por quê? Pessoal, uma possível continuação aqui para exemplificar um pouquinho melhor porque está tão perdida a posição para as pretas, né? Uma possível continuação aqui para exemplificar melhor seria, por exemplo, bispo toma aqui F5, torre toma G8 cheque, dama toma G8 e tem que tomar de dama, tá? E aí a dama tá caindo com torre toma G8 cheque, torre toma G8, dama F4, bispo G4, dama E5. E aí, qual é o problema, né? O problema, pessoal, é que vai cair todos esses peões aqui da ala da dama, tá? Vai cair aqui o peão de E7, depois vai cair peão aqui de B7. Enfim, todos esses peões aqui vão acabar caindo. E brancas tem a maioria aqui, né, na ala da dama. Então, além de estar com a dama em jogo, muito provavelmente vai promover peão, tá? E aqui pretas não tem muito mais o que fazer, tá? É tentar segurar a posição. Se trocar peça, pior para as pretas, tá?
Então, aqui, basicamente, o Robert fez o certo em abandonar. Não tem muito mais o que fazer, né? É claro, né? Em partidas de capivaras como nós, né? Eu, por exemplo, vale tudo, né? A gente segue porque sabe que pode errar. Mas aqui a nível de grande mestre, eles não erram, né, pessoal? Eles já conhecem esses finais, então não tem o que fazer, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. O Fischer fez 95.4, né? Precisão muito boa. Mas o Robert fez 82.8, né? Ele cometeu aqui alguns erros, né? Enfim, na verdade foi um erro grave, né? Que foi uma gafe e 3 imprecisões. E o Fischer aqui ele ficou zerado, né? Não cometeu nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, né? Enfim, eu acho que nessa partida que o Fischer estava inspirado. Bom, pessoal, eu queria destacar aqui, né? A gente olhando aqui no gráfico, o Fischer ele nunca ficou mal, né? E ficou bem equilibrado até uma certa parte aqui do meio jogo. Até que o Robert cometeu um erro, que o Fischer ganhou uma vantagem muito boa de quase 3 pontos. E aí depois disso, ele arrematou a partida e levou ela, né? Eu queria destacar esse erro aqui do Robert, tá? Que foi o erro que deu grande vantagem para o Fischer. E um outro erro, que na verdade não foi um erro, foi uma precisão aqui no meio jogo, tá? Mas que eu achei bem legal a gente pontuar, que é bem interessante, principalmente para quem joga a escandinava, tá? Isso aqui é muito importante a gente pontuar e explicar o que foi que aconteceu, tá bom? Então, bora pro tabuleiro para a gente ver isso aqui. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no tabuleiro. Estamos indo para o quarto lance da partida. Realmente é isso, quarto lance, né? Bem no comecinho, essa imprecisão aqui que o Robert cometeu. E depois de dama D8, né? Recuando a dama, o Fischer de brancas faz D4 e o Robert faz G6, tá? E por que que isso é considerado uma imprecisão? Pessoal, é muito prematuro aqui o G6, tá? Ainda mais porque brancas ainda não definiu para onde vai tirar o bispo, a dama. Então, se você estiver jogando a escandinava, somente cair nessa posição, não faça o G6 direto, tá? Voltando aqui, é importante antes do G6 você fazer aqui o lance cavalo F6, tá bom? É um lance de desenvolvimento e de certa forma um lance de espera, né? Porque se por exemplo aqui no caso brancas fizer bispo F4, que nem seguiu na partida do Robert com o Fischer, é claro que ele fez o G6 antes, né? É que você não tem problemas do bispo entrando nessa diagonal, desafiando o bispo aqui em fianqueto, tá? Que não é muito bom, isso traz algumas complicações que nem a gente viu, porque eu fiz jogar a dama para D2, e aí depois o bispo entrou aqui, trouxe toda aquela complicação. Se trocasse os bispos aqui, a dama ainda entraria na posição e impedir o rei de fazer roque. Enfim, não é legal, tá? Evita de fazer isso aí. Então, o ideal é você fazer aqui cavalo F6, se vier bispo F4, aí sim, você segue com C6, que tá dentro da teoria de abertura, tá bom? Depois de um cavalo F3, um bispo F5 e jogo que segue, tá bom? Então, nunca faça direto aqui o G6. Faz primeiro aqui cavalo em F6, tá? Agora, seguindo, vamos para o próximo lance. Aqui a gente está seguindo para o oitavo lance, tá? Então, depois de bispo aqui em H6, desafiando o bispo aqui em fianqueto, como a gente tinha comentado antes, e o bispo protegido pela dama. Qual é o problema aqui? Como comentado antes, o problema é que se bispo toma, dama toma e o rei não faz mais roque. Então, poxa, por isso, pessoal, que não é legal fazer o G6 direto, né? O ideal na abertura é a gente seguir os lances pré-definidos, porque assim, se tem uma ordem definida é porque tem um porquê. A escandinava não é uma defesa ali ruim, tá? Muita gente joga a escandinava. Eu particularmente não jogo, mas é aquela velha história. Se você quer jogar a defesa, tem que estudar. Eu no momento estou estudando a Najdorf e eu vou te falar, tem muita teoria em cima da Najdorf, né?
É uma teoria assim muito, aliás, é uma defesa muito boa, mas tem muita teoria, então tem que calcular muito, tem que estudar muito, então até você estar pronto para jogar defesa, você tem que correr atrás e estudar um pouquinho, tá? Mas seguindo, o que que acontece? Aqui, o rei do Robash foi fazer rock. Tá? E aqui o melhor lance não era rock, pessoal. O que acontece? Eu entendo que ele ficou com receio, né? De trocar os bispos aqui e não conseguir rocar mais. Mas o melhor para ele na posição, por incrível que pareça, seria trocar os bispos, tá? Para aliviar um pouquinho o ataque na posição. E depois de bispo toma aqui, viria a dama toma H6, né? Então a dama continua cortando o rei, ele não pode rocar. Mas depois de dama D6, bispo C4, A5, bispo aqui em B3, A4 atacando o bispo, cavalo toma E4, bispo toma aqui em E6, bispo toma E6, torre toma A4. A gente tem uma posição aqui melhor para as brancas, mas depois aqui de bispo B3 recuando, torre toma A4, torre toma D4 e dama toma E4, a gente consegue trocar bastante peça, tá? E não se engane, essa é a melhor continuação na posição para ambos os lados. E apesar do rei estar no centro e as pretas daqui para frente jogar na corda bamba, ou seja, não pode errar, né? Tem que jogar certinho para não ter problema. Ainda dá para jogar, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se quiser e puder, compartilhe o vídeo, tá? Não esquece de dar o joinha, que isso ajuda bastante. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!